Fala, meus queridos alunos do oitavo ano A e oitavo ano B. Vamos conversar hoje um assunto que muitas vezes a família não consegue abordar, né? Muitas vezes os pais ficam acanhados, ficam envergonhados, né? Essa questão da sexualidade, né? Falar da sexualidade, falar da gravidez na adolescência, né? É uma situação que muitas vezes as famílias não têm essa familiaridade de estar se trabalhando com os filhos, essa questão da gravidez. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência, falar um pouquinho também sobre os métodos contraceptivos, né, que é importante os métodos contraceptivos. Mas a gente vai ter uma conversa bem franca, né? Acho que bem livre. Muitas vezes não se tem essa discussão em casa, mas nas aulas de ciências a gente consegue um pouco conversar a respeito desse tema tão importante no ensino de ciências. Ao meu ver, é uma das matérias, assim, um dos conteúdos que deveriam ser mais explorados, né, dentro do ensino de ciências. Então a gente vai falar um pouquinho, né, conversar sobre a puberdade, sobre a mudança do corpo, né? Você tá criança e aí vai ocorrendo a mudança hormonal, né? Os hormônios vão se aflorando e os adolescentes vão passando da fase de criança para a fase de adulto. E muitas vezes essa mudança, ela, se não for bem dialogada e bem conversada entre os pais, entre a escola, acaba se tornando muitas vezes um grande tabu, né? Para muitos são problemas, né? A gente vai ter uma conversa bem franca sobre a gravidez na adolescência. Então vamos conversar aqui primeiro, né? A gente vai tentar identificar, explicar os métodos contraceptivos de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, né? As famosas DSTs. Na apostila do ano passado do ensino médio já não é DST, é um outro termo, mas eu gosto bastante desse termo aí que foi bem consagrado, né? As doenças sexualmente transmissíveis. E a gente vai falar um pouquinho de vantagens e desvantagens de diferentes métodos contraceptivos, né? E eu vou comentar um pouquinho a melhor combinação entre eles, né? Existe uma combinação que dificilmente as garotas e os adolescentes, os meninos, vão lidar com a gravidez na adolescência e até mesmo na vida adulta, né? Na vida adulta as pessoas esquecem muitas vezes e acabam engravidando porque não faz essa combinação. Já vou até falar qual é a combinação, que é de contraceptivo e camisinha. Então, se você combinar esses dois da forma correta, dificilmente as pessoas, né, irão engravidar. Então, vamos falar aqui dos métodos contraceptivos, né? Falamos um pouquinho aí dessa fase da adolescência, né, que é a fase de mudança. Os adolescentes ficam com o pé maior, engrossa a voz, começa a crescer pelos nas regiões pubianas, os glúteos das mulheres começam a se desenvolver, desenvolver mais, né? Então a gente tem aí o amadurecimento dos órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino. E essas mudanças, muitas vezes, as crianças se assustam, né? E muitas vezes não sabem lidar com a situação. E ali vem uma chuva de hormônios, né? De temperamentos de criança e de adulto. Então eu vou comentar aqui de forma bem clássica, né? Os métodos contraceptivos. O sexo, falar sobre o sexo é falar sobre a natureza humana, né? Sobre a natureza dos animais. O sexo, ele faz parte da conjectura de vida no planeta. Então, quando os animais realizam sexo, a gente está falando de vida. Então, o sexo tem que ser encarado entre as pessoas com naturalidade. E não como tabu, como vemos, assim, muitas famílias tratam a sexualidade dos filhos como tabu. E o nosso papel não é encarar como tabu, é encarar com uma situação, com uma atividade que é normal
dentro da natureza humana, né? Você compreender o sexo como natural. Não vou entrar aqui nos aspectos de gênero, somente da questão preventiva da gravidez, que é a proposta da aula. Os gêneros sexuais a gente trabalha depois no ensino médio com uma forma mais aberta, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho hoje, a gente vai falar um pouquinho da camisinha masculina, né, o preservativo masculino, o feminino, o anticoncepcional, falar do DIU, falar de 2 cirurgias e aí da tabelinha, né? Todos são métodos contraceptivos. Tranquilo? Começar com o primeiro aqui, ó, preservativo masculino, né? Como eu comentei no início da minha aula, ele é barato, tá? Os postos de saúde acabam entregando gratuitamente. Ele é hoje produzido de látex, né, da seringueira, e ele é eficiente, né? Ele tem a sua eficiência aí com mais de 90%. Então, qual que seria a melhor combinação? Seria do preservativo, né, tanto masculino ou feminino, juntamente com a pílula anticoncepcional. Quando eu tenho a combinação desses dois, de preservativo junto com a pílula anticoncepcional, eu tenho 99,99% de prevenção, né, que eu falo assim, de não ter o risco de engravidar. Tranquilo? Então é o preservativo masculino, barato, se compra em farmácias, distribuído no posto de saúde. O outro é o preservativo feminino, né? Ele é pouco popular aqui no Brasil. Acho que o Ministério da Saúde fez pouca campanha com o preservativo feminino. Ele é eficiente tanto quanto o masculino, mas exige um cuidado maior ao se colocar, né? Existe toda um método, né, para estar se colocando o preservativo feminino, que aí é colocado nas mulheres, né? Ao passo que o preservativo masculino nos homens. Uma vez um aluno me perguntou se poderia utilizar os dois. Não pode usar os dois. Ou é um ou outro. Se usar os dois, a borracha encosta uma na outra, né? E pelo atrito vai rasgar o preservativo. Então, o recomendado é usar ou o masculino ou o feminino. Então, vamos para o próximo aqui, ó. Um anticoncepcional. Então, esse aqui é um anticoncepcional que as mulheres tomam, né? E com isso também previne, né, inibe a gravidez. Recomendo aí a primeira menarca que as meninas tenham, procurar o ginecologista para estar ajustando o anticoncepcional. E aí se compra na farmácia, também acho que os postos de saúde realiza a doação gratuita, né? Então é o que eu falei, a combinação do anticoncepcional com o preservativo, você tem 99,9% de prevenção à gravidez. E hoje a gravidez na adolescência é um problema do Brasil, é um problema mundial. Então nós, como países em desenvolvimento, temos ainda muitas crianças, muitos adolescentes, né, passando por uma gravidez. E aí, quando uma adolescente fica, né, grávida, aí a gente vê como que a escola está falindo com o seu papel, né, como as aulas de ciências estão falindo com o seu papel na proposta de prevenção à gravidez. Então o DIU é inserido um pequeno fragmento na região vaginal, geralmente de cobre, né? Agora tem outros materiais mais novos, mas ele também previne a gravidez, não deixa que o espermatozoide chegue aqui nas trompas e fecunde. A laqueadura já é uma cirurgia, né? Uma incisão aqui nas trompas, e com isso o espermatozoide não chega aqui nos óvulos. Também é uma cirurgia médica que as mulheres podem estar realizando. A tabelinha, né? A tabelinha não é tão eficiente. As mulheres fazem o controle da tabelinha
E aí o período fértil, em determinados dias, né? No período de 30 dias, você menstruou, depois a menstruação conta 15 dias, geralmente 3 dias para frente, para trás desses 15 dias, é o período que a mulher se encontra fértil, mas não é tão eficaz. Mas as pessoas utilizam, mas eu não recomendo. E aí para os homens a vasectomia, né? A vasectomia seria uma cirurgia, né? Aqui no ducto deferente, e aí a produção de espermatozoide não chegaria aqui na uretra, né? Então é uma cirurgia masculina. Então, pessoal, agora o exercício lá do São Paulo Faz Escola, né? Vamos lá, ó, página 6. Eu vou ler com vocês esse texto aqui, tá lá na página 6, depois é só vocês me responderem as perguntas. Pode fazer pergunta no particular, que eu sei que sexualidade gera muitas perguntas, né? A puberdade, os métodos contraceptivos. Isso aqui é uma conversa aberta, dialogada com vocês, que muitas vezes essa conversa não tem em casa, né? Falar sobre sexualidade, falar sobre os métodos contraceptivos e encarar o sexo com naturalidade, né? Hoje é muito tabu, nas religiões também é muito tabu ainda. Então vamos lá. Ó. A adolescência pode ser entendida como uma fase do desenvolvimento humano em que ocorrem diferentes transformações corporais, psicológicas e socioafetivas. É uma fase na qual surgem muitas descobertas e dúvidas, pois inúmeras situações novas marcam a passagem da infância para a vida adulta. Muitas dúvidas sobre a sexualidade entre os adolescentes e jovens dizem a respeito à vivência da sexualidade de forma plena, evitando-se certos riscos e perigos, como uma gravidez não planejada ou as infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando, pessoal, doenças sexualmente transmissíveis tem herpes, HPV, tem sífilis, gonorreia e a mais famosa de todas, né? Tem várias, mas a mais famosa de todas, a AIDS. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então vamos ler aqui, ó. A gravidez na adolescência, todos sabem que a adolescência é um período de crescimento e desenvolvimento. Você não é mais uma criança, mas não se tornou um adulto. Você quer experimentar, pertencer a um grupo, se apaixonar por alguém, testar os próprios limites? Nessa fase que muitos adolescentes começam a pensar na sua vida sexual. Por isso, é importante entender, desde já, que o sexo inseguro traz riscos. E um deles é uma gravidez não planejada na adolescência. A família e a escola podem te orientar, mas a sua ação é primordial para evitar a gravidez. Afinal, você tem um futuro pela frente, planos e desejos. Será que ter um filho agora é o que você realmente quer? Então aí, pessoal, campanha, né? Gravidez na adolescência para a vida toda. Então quem escreveu esse material foi a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, adaptado aqui para a apostila São Paulo Faz Escola. Está lá na página 6 da apostila. Então os exercícios aqui, vocês podem me escrever livremente, o 8º A e o 8º B. O que é ser pai? O que é ser mãe? Quais mudanças uma gravidez pode trazer para a vida dos adolescentes? Que ações preventivas são necessárias para que possamos diminuir os casos de gravidez na adolescência? Você considera que prevenir a gravidez é responsabilidade do homem ou da mulher? Por quê? Interessante as perguntas, me respondam. Desejo para vocês uma boa tarde, uma boa atividade, 15 dias para estarem me entregando essas respostas. Aquele beijo e aquele abraço.